Vamos dar continuidade agora na fonoaudiologia. A doutora Ana Lúcia Chiappetta e a doutora Tamara Braga, falando de disfagia, o desafio do manejo muscular e respiratório. A doutora Ana Lúcia, ela é doutora em ciências da Universidade Unifesp, EPM, mestre em neurociência da Unifesp, EPM, especialista em motricidade orofacial pela CFFA, Conselho Federal de Fonoaudiologia, desculpa. Membro do Conselho Administrativo e do Comitê da Associação Procura da ELA. A Tamara, ela possui especialização em deglutição, voz e fala, em alterações neurológicas e oncológicas, tem aprimoramento em disfagia e atuação hospitalar, possui pós-graduação em Neurologia Clínica de Reabilitação na Unifesp, fonoaudióloga do Grupo Multidisciplinar de Enfermidades Neuromusculares, em Dom Minas, que chama assim? Dom Minas do HC, de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais. Ela é membro do Comitê Científico da nossa Associação Procura da ELA. Ela é membro do Comitê Científico da AME, Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, e é membro do Departamento de Fonoaudiologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, SOMIT. É isso? Perfeito. Bom, com vocês, deixo a palavra para vocês e vamos lá. Boa noite a todos. Bom dia. Bom dia, boa noite é bom. Eu acho que é o problema. Sabe qual é o problema de quem trabalha demais? Que a gente vai juntando a noite no dia. Exatamente. E você já fica pensando na hora de voltar para casa. Então, vamos lá. Bom, acordou todo mundo pós-lanche. Então, vamos lá. Um bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui participando do nosso reencontro, do nosso simpósio presencial, depois de alguns anos somente online. É a possibilidade de nos conhecermos pessoalmente, de termos essas conversas no coffee, então, não só as palestras, mas de conversar pessoalmente, até tirar dúvidas pessoalmente. É um prazer enorme também, uma honra, estar aqui com a doutora Tamara Braga. Então, esta apresentação, ela vai ser um pouco diferente de outras, porque nós faremos um jogral. Falaremos as duas juntas, estamos bem pertinhos para que uma possa beliscar a outra se ultrapassar muito tempo. Tá? Então, vamos dividir até o mesmo púlpito. Então, eu começo a nossa apresentação de hoje, sobre disfagia, o desafio do manejo muscular e respiratório. Nós devemos lembrar que a doença do neurônio motor é uma doença que compromete a unidade motora. Portanto, nós não levamos inervação suficiente e satisfatória para determinados grupos musculares. Quando nós falamos de funções bulbares, são funções que comprometem determinados grupos musculares. E o indivíduo com doença do neurônio motor, ele pode ter uma disfunção bulbar, ou no início, a doença começar por essa disfunção, ou na evolução da doença, se ele tiver um início apendicular. De qualquer maneira, ele pode vir a ter comprometido músculos responsáveis pelas funções respiratórias, fonatórias e deglutitórias. E como será que eu devo olhar este distúrbio, acompanhar este distúrbio, e quais são as inter-relações entre a função básica desse sistema, que é a respiração, com as demais funções de fonação e deglutição. E, para isso, eu dou a palavra para a doutora Tamara Braga, para que ela inicie a nossa apresentação. Muito bem, bom dia a todos. Como sempre, muito bom revê-los, estarmos juntos e poder dar prosseguimento a esse contato que a gente tem muito pelo mundo virtual, A gente pode pensar, quando a gente fala
desafio muscular e desafio respiratório, é porque a gente não pode desconsiderar que todos esses sistemas eles funcionam em conjunto. Então, quando a gente pensa no sistema respiratório, a gente tem 3 grandes grupos musculares. A musculatura inspiratória, que é responsável pelo processo de ventilação. Então, a musculatura inspiratória nos permite gerar o volume pulmonar. A musculatura expiratória, que auxilia, que dá o suporte para funções de expiração forçada, então, para a fala, para a fonação, para a deglutição, dá suporte também para a tosse. Então, são 2 grandes grupos musculares respiratórios, os músculos inspiratórios e os músculos expiratórios. A gente também leva em consideração a musculatura da via aérea superior, que é aquela famosa musculatura bulbar, que vocês tanto escutam a gente falar. Essa musculatura, ela também participa do sistema respiratório. Então, quando a gente fala, né, nossa, mas fono está falando de respiração, é porque é impossível a gente separar. A gente fala muito das funções estomatognáticas. São todas essas funções que a gente faz com a cabeça, com a boca, com o pescoço, que essas estruturas participam desse processo. São elas a voz, a fala, a deglutição, a mastigação e a respiração. E a respiração é base de todas essas. E essa musculatura alta, ela participa, não, né, então, como eu falei, não só da voz, da fala e da deglutição, como também participa da respiração. Então, essa musculatura bulbar, ela também participa do sistema respiratório e ela funciona em conjunto com essa musculatura que a gente fala que é da bomba ventilatória, desses músculos que permitem essa mecânica ventilatória que faz com que a gente possa inspirar e expirar, inspirar e expirar. Só que, no meio de tudo isso, quando o ar sai, a gente utiliza esse ar para falar, para engolir também. Ok. Tá sim, tá funcionando. Oi. Então, quando nós falamos em este paciente, ele já tem um distúrbio bulbar, nós estamos nos referindo a uma localização que fica acima da medula, que nós chamamos de tronco encefálico. E esse tronco encefálico ele é formado por ponte e bulbo, e daí que vem essa palavra bulbar. Devemos lembrar também que o centro ventilatório, esse centro respiratório, ele também está localizado nesta região. Então, inicialmente, o corpo celular da unidade motora, ele é formado por núcleos motores, e esses núcleos motores eles vão inervar justamente essa musculatura oro, da boca, laringo, da laringe, da laringe e faríngeo, da faringe. Então, nós falamos que é uma musculatura oro-laringo-faríngea. Mais atrás, eu vou ter o centro da musculatura expiratória. E mais para trás, um pouquinho, o centro da musculatura inspiratória. E nós vamos perceber que, para falar, primeiro eu preciso inspirar, eu preciso desse volume. E depois, eu preciso exalar, eu preciso expirar, e este ar expirado, ele passa a ser articulado por essa musculatura para que eu tenha uma boa precisão fonoarticulatória. Da mesma maneira, eu preciso inspirar e eu preciso ter uma pressão suficiente que proteja a minha via aérea inferior para caso ocorra algum distúrbio, alguma incoordenação na qualificação, organização e propulsão do bolo alimentar, que esse bolo alimentar não adentre a via aérea inferior. Então, essas funções estão relacionadas. E é sobre essa relação que nós vamos continuar falando. Muito bem. Então, a fraqueza muscular, ela vai atingir, né, a musculatura como um todo.
Então, a fraqueza não é só em musculatura do que a gente chama de apendicular. Então, não é só uma fraqueza nas pernas, não é só uma fraqueza nos braços. Embora, em algum momento, o sintoma possa ser só esse, a gente sabe que, na verdade, todos os grupos musculares podem ser afetados pela questão da fraqueza muscular. E essa fraqueza, ela vem da própria fisiopatologia da doença, ou seja, da própria doença. É a principal manifestação, na verdade, de todas as doenças neuromusculares. Mais especificamente, na esclerose lateral amiotrófica, a gente tem essa fraqueza que vem de lesão dos grupos de neurônios, os neurônios motores superiores e os inferiores. Não podemos nos enganar pensando que, às vezes, aquela musculatura que fica um pouco mais rígida, que tem muito espasmo, que pensando que esse músculo está muito forte, porque, na verdade, ele também sofre com os efeitos de fraqueza. Então, essa fraqueza que a gente chama de mista, ela é muito típica da doença. E essa fraqueza muscular atinge essa musculatura bulbar, mas também a musculatura respiratória. E esse impacto é que vai fazer com que, em alguns momentos, possa realmente existir uma sobreposição de fatores que podem favorecer a dificuldade na voz, na fala e na deglutição. Então, quando o paciente começa a ter alguns sintomas, né? Algumas manifestações, nós já falamos que ele tem algumas manifestações bulbares. E quais seriam essas manifestações? Geralmente começa com uma disartria, que seria o distúrbio da fala. A fala se torna mais lenta, mais laboriosa. Falamos também que ele tem uma disfonia, um distúrbio da voz. A voz fica mais soprosa, a voz fica mais rouca, e nós falamos que é uma voz rugosa. Então, nós podemos juntar essas duas dificuldades e falar que apresenta uma disartrofonia. A fala vai ficando lenta, laboriosa, soprosa e com uma leve rouquidão. Não só pela dificuldade em articular as palavras, mas também em direcionar esse fluxo aéreo para a cavidade oral e para a cavidade nasal. Pois bem, além disso, nós podemos falar que esse indivíduo também está começando a se tornar disfágico, um distúrbio da deglutição. Então, ele já tem dificuldades para organizar, qualificar, acomodar e realizar a propulsão e a ejeção do bolo alimentar. Fica mais difícil mastigar e engolir. Podemos falar também que essas dificuldades estão associadas com a respiração, que é a dispneia, já bem explicada pelo Dr. Eduardo Vital. E podemos falar também que ele tem uma distocia, ou seja, que ele tem um déficit na tosse. Se, por acaso, ele engasga, ele tem uma tosse fraca, com uma dificuldade de limpar essa via aérea inferior. Muito bem. Então, essa fraqueza muscular, né, essas alterações musculares que vão gerar essas manifestações que a Ana acabou de passar para a gente, elas, como eu falei também, elas são essa combinação de uma alteração da musculatura da orofaringolaringe e da musculatura respiratória. A fraqueza muscular inspiratória faz com que esse paciente, né, comece a ter uma dificuldade em gerar o volume pulmonar. No início, começa a ser aquela dificuldade de suspiro, né? O paciente parece que não consegue suspirar, que não consegue encher muito os pulmões. E essa inabilidade de gerar volume pulmonar pode parecer que seja uma questão, uma preocupação só da fisioterapia respiratória, mas ela também é uma preocupação do ponto de vista fonoaudiológico. Por quê? Porque esse volume pulmonar, ele é imprescindível para que a gente consiga falar, engolir, tossir. Tudo isso é dependente desse volume pulmonar. Quando a gente fala, né, quando os físios passaram para a gente brilhantemente aqui no primeiro momento falando sobre o ambu. Por que o ambu
ele é importante para a fono, é para os exercícios, não só para os exercícios. A adesão às recomendações da fisioterapia respiratória para fazer a utilização do ambu de forma regular, ela é também um benefício indireto do ponto de vista fonoaudiológico. Porque, como eles explicaram para a gente, se você não mantiver essa caixa torácica sendo expandida com regularidade, a gente vai perdendo algumas propriedades elásticas desses pulmões. Então, a perda da complacência também traz um resultado devastador do ponto de vista fonoaudiológico, porque volume e complacência, essa capacidade do pulmão se estirar, né, dessa maleabilidade de gerar essas forças, elas são muito importantes também do ponto de vista fonoaudiológico. Ok, quando nós falamos a importância do volume pulmonar, nós devemos também lembrar da importância dessa retração bioelástica. Quando nós permitimos que esse pulmão tenha uma boa capacidade ventilatória, ou seja, que seja respeitada a sua mecânica ventilatória, nós estamos falando que este indivíduo, a longo prazo, ele também vai conseguir permanecer mais tempo com as funções do sistema estomatognático. Então, se eu tenho a aderência às funções propostas pela equipe da fisioterapia respiratória, significa que, a longo prazo, eu também vou ter mais um controle maior das funções de fonação e deglutição. Por isso, é importante, quando é proposto o trabalho de empilhamento de ar, de recrutar alvéolo, de permanecer, de manter ou de maximizar essa função de complacência pulmonar, eu tenho que lembrar que eu não estou garantindo só uma boa ventilação e segurando um controle maior desta doença, mas que eu estou garantindo, a longo prazo, a minha possibilidade de continuar falando e de continuar deglutindo com segurança. E é importante essa deglutição segura para que lá na frente eu também não tenha riscos de pneumonia aspirativa. Exato. Amanhã a gente vai ter, né, a nossa oficina, ela vai ser muito voltada para o uso do ambu dentro da fonoterapia. Mas algo que, assim, a gente escuta muito as perguntas, né, de algumas fonos, colegas fonos falarem: mas meu paciente não tem um ambu, eu tenho o meu, eu posso utilizar com o paciente? A questão é que não é efetivo. Porque qual que é a recomendação que a gente sempre passa para vocês? Realizar o ambu, no mínimo, 3 vezes ao dia. Por quê? Porque se só a fono tiver o dispositivo dela e o paciente não tiver e não fizer esse exercício de forma regular, isso, de certa forma, está também comprometendo a nossa atuação. Ok. Então, o que dizem os artigos científicos quando nós falamos da importância dessa pressão subglótica? E aqui a gente lembra não só da ventilação, como da glote. Quando eu falo que a respiração é a base das funções do sistema estomatognático, que é essas funções de fonação, mastigação, deglutição, respiração, ou seja, quando a respiração é esta base, nós devemos lembrar que, na ventilação espontânea, nós respiramos saindo de uma pressão negativa, por uma pressão negativa, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos. Isso é uma ventilação espontânea. No momento que o ar entra, nós temos músculos que nós chamamos ali na região glótica, nas pregas vocais, e eles abrem para esse ar entrar. Então, nós estamos trabalhando com uma estrutura que ela vai ser trabalhada durante a estratégia fonoaudiológica. Então, quando eu faço um planejamento fonoaudiológico para um indivíduo, eu sei que eu tenho que treinar a função glótica. Essa função glótica preservada, quanto mais preservada ela for, mais tempo este paciente vai ficar bem, mesmo se ele precisar suprir a ventilação espontânea para uma ventilação mecânica, ele vai conseguir se manter mais tempo em uma ventilação não invasiva. Com essa preservação da função glótica, eu consigo um melhor manejo de saliva, mesmo se esse paciente, inclusive, for para uma ventilação mecânica invasiva. Então, eu preciso ter um controle dessas estruturas. Lá na frente, e nós sabemos que é uma grande dificuldade o manejo de saliva, e que muitas vezes é por alteração
pelos colegas intensivistas não entenderem da doença do neurônio motor, não entenderem de alteração de mecânica ventilatória, que quando o paciente chega no hospital e o paciente chega secretivo, eles tentam o quê? Medidas xerostômicas que secam esta saliva para que esse paciente fique muito seco. E eles não ventilam este paciente. Então, eu fico com o paciente com uma secreção muito espessa, com uma fraqueza na musculatura orolaringofaríngea, sem capacidade de mobilizar essa secreção e sem mecânica ventilatória para expulsar. E eles só querem aspirar, e a aspiração superficial não vai alcançar a base, não vai realizar complacência, não vai realizar uma melhor ventilação-perfusão, e, com isso, esse paciente, como já foi falado pelos nossos colegas anteriores, né, pela Simone e pelo Eduardo, eles começam a entrar em um quadro de hipercapnia agravado. Pois bem, qual que é o papel do fonoaudiólogo? O papel do fonoaudiólogo é que o indivíduo ele tenha o maior possível de um controle sobre a doença e não permita que a doença controle esse indivíduo. Quando eu trabalho essas alterações bulbares, eu permito que este paciente tenha uma melhor função glótica. Então, é necessário, desde o começo, que a gente entenda a importância e a relação desde o volume pulmonar, desde essa força de recolhimento mioelástico, até o aumento, porque daí eu tenho bastante volume, eu reoriento, ou seja, eu redireciono esse fluxo abaixo da glote, abaixo da minha prega vocal, faço um soprador com uma pressão acima de 40 centímetros de água, se está bem otimizado. Acima disso, eu já consigo melhorar a minha função deglutitória e fonatória. Eu melhoro ainda essa eficiência glótica, porque eu tenho receptores todos nessa região que conseguem auxiliar, otimizar este vedamento, e, com isso, eu melhoro a proteção da minha via aérea. Eu não só ganho em segurança deglutitória, como eu também ganho em tempo máximo fonatório, porque eu tenho mais volume para direcionar. Então, eu consigo falar, né, com uma fala mais intensa, uma voz onde eu consiga perceber, e, muitas vezes, aquela fala ininteligível passa a ser uma fala inteligível. Muito bem. Então, a gente sabe, né, que existe uma relação muito íntima da respiração com a deglutição, exatamente por esses fatores que a gente está explicando aqui. Então, muito se estuda sobre essa correlação respiração-deglutição, porque a gente entende que existe no sistema respiratório uma neurorregulação para que a gente consiga executar todas essas funções. Então, vamos pensar. Na mesma boca, na mesma garganta, nessa mesma região onde passa ar para a gente respirar, é o mesmo local que a musculatura precisa de se transformar para a gente conseguir engolir. Então, respiração e deglutição fazem parte do mesmo espaço anatômico e também da mesma rede neural. São os mesmos nervos que estão inervando essa musculatura. Então, quando a gente está respirando, em algum determinado momento a gente vai engolir, existe todo um trabalho neuromuscular para transformar essa estrutura por onde só passa ar em uma estrutura por onde vai passar o alimento. Respiração e deglutição são duas funções que não podem coexistir. A gente não pode respirar e engolir ao mesmo tempo, porque, se nós o fizermos, o que vai acontecer? A gente pode aspirar, a gente pode engasgar. Sabe quando a gente come alguma coisa, aí fala, não, peraí, que parece que foi para o lugar errado? Não parece, foi. Mas é porque existem vários mecanismos de proteção. Mas tudo isso é uma neuroregulação, é uma transformação pelo nosso sistema neuromuscular. E onde está a dificuldade do nosso paciente com ela?
exatamente na estrutura neuromuscular. Então, é uma musculatura que, por mais que existam os comandos, ela não consegue responder a tempo para fazer, em alguns momentos, na rapidez que a gente necessita, a transformação desses sistemas. E esse é um motivo pelo qual a gente explora tanto a correlação dessas duas funções, respiração e deglutição. E estas demandas, né, de deglutição sobre o aparelho respiratório, elas são extremamente complexas. Por quê? Primeiro ponto que a gente tem que entender: as fonos sempre vão perder para o fisioterapeuta respiratório. Por que eu brinco assim? Porque a respiração é a função vital. Nenhum ajuste fonoaudiológico que possa favorecer a voz, a fala e a deglutição podem se sobrepor à função respiratória. Então, é por isso que a gente trabalha tanto em conjunto com o fisioterapeuta respiratório. O nosso próprio sistema nervoso central, ele vai, ao longo do que a gente vai executando, ele vai transformando esse sistema respiratório conforme a função que a gente quer executar. A respiração de vocês, que estão aí sentadinhos, só ouvindo a gente falar, tem um padrão completamente diferente do meu, que estou falando, por exemplo, aqui nesse momento. Eu uso 2 vezes mais ar do que vocês que estão sentados só respirando. Por quê? Porque o meu sistema nervoso central está reconfigurando a minha respiração para que eu possa conseguir falar para vocês. A mesma coisa acontece no momento da deglutição. O centro gerador de padrão, lá no nosso tronco encefálico, no bulbo, o bulbo da função bulbar, olha como está tudo correlacionado. Ele vai comandando e regulando todo o meu sistema respiratório para que eu consiga executar a função, e não é diferente durante a deglutição. Existe lá uma chavinha que liga e desliga para a gente conseguir engolir. Para a gente engolir, então, é necessário desligar a chavinha da respiração. Então, todo esse ajuste, ele é feito de forma fisiológica. Vou até pular um pouquinho, vou fazer um comentário lá da frente, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas por que quando o paciente está utilizando a ventilação mecânica, seja ela não invasiva, ou seja ela invasiva, tem vários momentos que a fono fala, para fazer essa avaliação eu preciso do fisioterapeuta respiratório, que é porque o fisioterapeuta respiratório vai fazer o papel do cérebro, vai fazer o papel do sistema nervoso central e regular os parâmetros ventilatórios conforme a nossa demanda funcional. Por isso é muito importante, quando você está avaliando ou você está junto com o seu profissional, com fonoaudiólogo especializado, que de vez em quando seja feita uma avaliação em parceria. Muitas vezes, se eu já tenho uma dificuldade de suprir as minhas necessidades proteico-calóricas, eu estou perdendo peso, mesmo me alimentando via oral, será que é necessário fazer mudanças? E aqui eu não estou falando só mudanças de uma via alternativa de alimentação, mas eu também estou questionando mudanças no parâmetros ventilatórios, e muitas vezes torna-se mais seguro, mais eficiente, e você consegue, daí, melhorar o seu aporte proteico-calórico, muitas vezes, se você deixa de se alimentar na ventilação espontânea e passa a se alimentar numa ventilação não invasiva. Pode passar? Então, quando nós falamos em ventilação não invasiva, muitas vezes o fonoaudiólogo ele precisa começar a treinar o indivíduo com doença do neurônio motor a se alimentar na ventilação não invasiva. Mas a ventilação mecânica, ela tem um ciclo respiratório. Ela tem uma fase inspiratória e ela tem uma fase expiratória. Então, eu não posso colocar este indivíduo numa ventilação mecânica e falar para ele, quando você tiver vontade de engolir, você engole. O risco de aspiração pode ser muito grande. É preciso passar por um treinamento fonoaudiológico para que eu saiba o melhor momento, o drive,
quando que eu vou iniciar esse momento deglutitório. E, para isso, ele tem que ser no final da fase inspiratória, no início da fase expiratória. Por quê? Porque este pulmão ele tem que estar cheio de ar. E eu tenho que já iniciar com essa propriedade mioelástica de contração, para que eu aumente aquela pressão subglótica, para, na hora em que eu estou qualificando, organizando, projetando e ejetando, ou seja, na hora que eu vou fazer o gol, colocar minha bola na cesta, eu esteja com aquela força pressórica protegendo a minha via aérea inferior. Então, tem um treino. Este treino, geralmente, nós começamos com a fonação. Então, muitas vezes, vocês vão observar um profissional especialista pedindo apenas uma contagem, um I contínuo. Por que o som I? O som I é a nossa vogal, onde a gente mais eleva a laringe e aduz a prega vocal. Então, eu estou fazendo justamente um movimento de elevação que, quando eu degluto, eu preciso elevar e aduzir, fechar a glote, e eu estou treinando isto no momento daquela exalação. Então, o indivíduo ele começa a ter uma melhor propriocepção neuroregulatória daquele momento exalatório. É este momento que ele vai falar, é este momento que ele vai deglutir. E daí eu começo a contagem, para que ele entre em sincronia. Vocês ouvem falar muito de assincronia do aparelho ventilatório, mas tem uma assincronia, fonação, ventilação, e tem uma assincronia, deglutição, ventilação. Então, eu preciso de sincronia, não só com o aparelho, que ele não brigue com o aparelho, que ele esteja respeitando o ciclo ventilatório, mas também que as funções do sistema estomatognático estejam associadas na fase exalatória, na fase da expiração. O que dizem as pesquisas? Se este indivíduo ele não conseguia essa sincronia, não passou pelo treino, ninguém avisou, ele acha que quando está entrando aquela pressão muito de ar, ele está mais seguro, e não quando está naquela pressão menorzinha, que é o momento exalatório. Então, ele tenta competir. O cérebro dele, nós sabemos, não é para competir, é para sincronizar. Então, eu preciso sincronizar qual que é o momento de eu iniciar a fonação, qual que é o momento de eu iniciar a deglutição. E será que esses parâmetros ventilatórios me dão volume, frequência, tempo, rampa, onda suficiente para eu ter essas funções? Então, é necessário uma parceria multiprofissional entre o fisiorrespiratório e o fonoaudiólogo para que este paciente esteja adequado para fonar e esteja com uma deglutição segura. O que dizem os artigos científicos? Os artigos científicos falam que, se esse indivíduo está bem ventilado, uma vez que ele sofre de um distúrbio ventilatório restritivo, como nós já falamos, ele não tem mecânica ventilatória, tá? Então, eu não tenho essa pressão exalatória suficiente para fonar e para proteger a via aérea. Mas, se ele está bem ventilado, ele consegue, mesmo com maiores volumes de alimento, deglutir de maneira segura. Que ele não precisa de tantas deglutições, que nós chamamos de deglutições múltiplas ou deglutições a seco, que é engole, engole, ainda não desceu, engole de novo, ainda tem alguma coisinha, engole de novo, mas que com menor número de deglutições ele consegue dar conta, nem que seja da sua própria saliva. E com isso, não só temos um melhor direcionamento do alimento, como também um melhor manejo de saliva. Eu tenho um paciente que ele brinca assim comigo, que ele fica com preguiça de mim, porque ele tem que prestar atenção em tudo para o que eu estou pedindo. Mas é porque realmente esse é o nosso papel, né? Então, a gente vai criando subterfúgios para criar adaptações. Então, quando a gente pede para o paciente, olha, presta atenção na alimentação, tenta evitar que tenha uma televisão ligada, que tenha qualquer coisa te distraindo, para você manter o foco na alimentação. Porque a gente consegue tirar o que é automático
e trazer para o voluntário, para o paciente tentar ter mais controle. Então, falar prestando atenção na velocidade de fala, em como está a coordenação com a respiração, deglutir prestando atenção em cada movimento. Quando a gente pede o auxílio do fisioterapeuta respiratório para ele ajudar a gente a criar novos parâmetros, tudo isso são formas que a gente vai utilizando para tentar compensar as dificuldades que a fraqueza muscular vai gerando no sistema. E falando, mais uma vez aí dessa fraqueza muscular, a gente vai falar um pouquinho, do que é essa deglutição, como ela ocorre de verdade, mas a gente chega num segundo ponto alto aqui da nossa aula, Ana? Que, num primeiro momento, a gente quis muito pontuar como a respiração é importante nesses processos todos de fala, voz e de deglutição, principalmente, mas aí agora a gente faz o contraponto e volta. Respiração, Ana, é tudo para uma deglutição eficaz? Basta eu encher esse pulmão de ar para eu realmente conseguir engolir? E a resposta é não. Tá? Não basta eu estar bem ventilado para eu poder falar, não basta eu estar bem ventilado para eu poder deglutir. Embora seja a respiração a nossa função principal, nós temos que entender que eu preciso pegar este bolo alimentar, mastigar, pulverizar, formar um bolo coeso, homogêneo, tá? Pastosinho, para que tenha uma qualificação, uma acomodação, um movimento antero-posterior, onde a língua entra como um pistão. Eu preciso fazer este movimento, elevando a língua, passando nessa direção, lá do céu da boca, do palato duro, projetar esta língua para que ela alcance o esôfago. Neste mesmo momento, que nós chamamos transição faringo-esofágica, quando o bolo está passando da faringe para o esôfago, eu preciso elevar a minha laringe, anteriorizar a minha laringe, aproximar a minha glote e fazer um movimento de epiglote para proteger a via aérea inferior. Quem treina essa função? O fonoaudiólogo. Você pode estar na mesma situação. Essa semana, eu estou treinando uma paciente que, até então, deglutia em ventilação espontânea, mas que agora, por conta da evolução da doença, necessita ficar o tempo todo na ventilação não invasiva. Ela já está com gastrostomia, mas ela quer continuar comendo e é importante até para manter esta função preservada. E nós vamos qualificar alimentos. Então, nós começamos, primeiro, apenas estimulando os botões gustatórios, ou seja, vendo que ela ainda tem essa percepção do alimento na boca. Depois, colocando o alimento numa gaze umidificada para que ela continue com a sua função de mastigação e deglutição e tenha até um controle de fechamento de boca, não tem um travamento mandibular e nenhuma soltura dessa mandíbula. Então, ela tem esse padrão mastigatório, a ponto de eu falar, olha, não mastiga muito forte porque vai rasgar a gaze. Tá? Já tirei o alimento da gaze, ela já passou por essa fase, já está com o alimento solto na boca. E, a cada alimento, eu falo, perceba. Com cada alimento, você vai ter uma força mastigatória. Com cada alimento, vai produzir um determinado bolo. Uns mais pegajosos, outros mais fluidos. Os que você tiver mais força para mastigar e soltar menos líquido, você vai ficar mais tempo com ele na boca e você vai ter o tempo para engolir. Mas alguns alimentos, eles soltam líquido muito rápido. E você vai ter que ter um disparo muito rápido e eficiente, porque, senão, o líquido ralo vai chegar antes da laringe subir e da prega vocal fechar e você vai engasgar. E daí nós vamos adequando o tamanho do bolo alimentar, a viscosidade, a consistência, a manobra. Então, não eleve, não fique em extensão laríngea, não permita que essa prega vocal fique estirada, aberta ou solta demais para que você tenha um maior controle. Porque a prega vocal ela é responsável por essas três funções. A respiratória, abre e fecha a rima glótica para o ar passar. A fonatória, onde eu distendo mais, para ter uma fala mais precisa. E a protetiva,
que é quando eu entro com os músculos que trabalham também com a epiglote. Seria aquela portinha, né, sobre a prega vocal. Então, vamos ver um vídeo agora para a Tamara comentar. Passou? Eu estava de costas. Então, quer fazer o fechamento? Não, e o problema é que, sim, ó, a nossa sincronia foi perfeita. Com a sua fala, eu soltei ali o som e deu certinho. Mas já foi muito bem explicado, né? Nem precisa de falar de novo. Mas o que a gente tem para ressaltar, então? A disfagia ela não tem só um fator que faça. Então, a dificuldade de mastigar e de engolir, ela não tem apenas um fator, ela é multifatorial. Ela tem a ver com as questões posturais. Então, a própria questão de como o paciente está posicionado para essa alimentação, o eixo biomecânico, então, pés sempre apoiados no chão, a pelve muito bem alinhada, a forma com que a coluna está posicionada, a postura da cabeça, né? A gente sabe que em alguns pacientes começam com o que a gente chama de drop head syndrome, que é a síndrome da cabeça caída, quando começa a ficar muito pesado. E aí, se você tem que brigar, né? Então, quem é responsável por manter a nosso controle cervical? Nossa musculatura posterior aqui, a musculatura extensora do pescoço. Só que quando ela começa a falhar, a musculatura da cadeia anterior entra, também trabalhando junto. Só que essa musculatura da cadeia anterior, ela é para dar estabilidade para o complexo hiolaríngeo, ou seja, é para dar estabilidade para a gente conseguir falar e engolir. Duas funções não dá conta, começa a sobrecarregar. Então, vem a hora que a gente vai conversar com o fisiomotor, com a terapia ocupacional. Porque posição da cabeça, a postura do paciente na cadeira também vai influenciar num gerenciamento de saliva, para uma deglutição ser eficaz. As questões respiratórias, nós comentamos como elas são também, né? Como elas influenciam. E a própria questão da musculatura, da boca, da garganta, da orofaringolaringe. Tudo isso, então, em conjunto, favorece as dificuldades de executar a função de deglutição com eficácia e com eficiência. Isso tudo que a Ana comentou, ela explicou para a gente também, é o que nós chamamos de jogo pressórico da deglutição. Então, a gente precisa de ter pressão respiratória para deglutir adequadamente? Sim, só que não também tão alta pressão. A gente precisa de ter um volume pulmonar adequado, mas esse volume ele não pode ser nem tão alto e nem tão baixo. Fisiologicamente, nós deglutimos em volumes médios pulmonares. A gente deglute com cerca de 50% da nossa capacidade vital. Esse é o padrão fisiológico. Vocês já viram que, às vezes, né, os pacientes que já fazem ambu, quando enche demais o pulmão de ar, primeiro solta o ar e depois consegue falar? Ou, às vezes, até tossir fica difícil quando tem ar demais? Isso é por quê? Porque a laringe não dá conta de pressões tão altas. Então, a gente precisa de ter a pressão ideal na via aérea, que seja suficiente para gerar as forças de recolhimento, que seja suficiente para os nossos receptores de pressão subglótica informarem a nossa formação reticular para poder conseguir controlar toda a fase faríngea da deglutição. Então, não pode ser tão baixo e não pode ser tão alto. Estudos mostram que deglutições que acontecem com volumes muito baixos no pulmão, elas tendem a ter uma ineficácia da fase faríngea. Sabe o que quer dizer? Que quando tem pouco ar nos pulmões, a gente não consegue deglutir com eficiência. É por isso que tem os casos que a Ana comentou, em que os ajustes ventilatórios, em que os exercícios vão fazer com que esse paciente possa deglutir melhor. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem toda a questão dessa musculatura alta que também precisa de gerar essa pressão. Então, quando a gente vai engolir, quando os lábios se fecham,
a gente já está iniciando uma geração de pressão na cavidade oral que vai se diferenciar da pressão respiratória e da pressão digestiva. Porque a gente tem um aumento ativo da pressão que está na boca, da pressão respiratória e uma queda da pressão digestiva. Por quê? Porque isso é física. A pressão ela sempre se desloca do meio de maior pressão para o de menor pressão. Isso o alimento também. E o alimento também. O alimento ele se torna pressurizado. Então, isso que a gente chama de bolo alimentar, ele fica altamente pressurizado. Só que ele não tem para onde ir. Por quê? Se tiver fechado, céu da boca, sabe quando você sente que volta pelo nariz? É porque existe uma dificuldade, uma fraqueza nessa musculatura que não consegue impedir que esse bolo suba e saia pelo nariz. Na via aérea, quando lá antes mesmo da gente querer engolir, o cérebro já mandou o comando para a respiração parar, e aí se fecham as pregas vocais e a gente tem todo esse fechamento aqui que a gente chama fechamento do vestíbulo laríngeo. Isso faz com que esse ar fique aprisionado aqui na via aérea. Então, a pressão está muito alta aqui e a pressão está muito alta aqui. Só que aqui soltou um pinçamento que a gente tem quando todo esse complexo se elevou. E, com isso, aqui cai drasticamente a pressão e o bolo alimentar só tem como vir para cá. Então, olha como é mágico, né? Só que para esse jogo pressórico ele estar ok, eu preciso de lábios, bochechas, céu da boca, musculatura da garganta, língua, palato mole, exato, que é a nossa campainha. Essa região, né? Então, todo esse grupo muscular, ele precisa de conseguir fazer o movimento adequado para que esse jogo pressórico não se perca. Então, é por isso que a gente fala que a deglutição é um jogo pressórico. Então, vocês entendem que a respiração ele é um dos pontos pressóricos? Não adianta eu ter esse se eu não tiver esses aqui. É por isso que a gente fala que a ventilação mecânica não invasiva, com muito treino, pode favorecer o processo da deglutição? Depende. O ambu vai melhorar? Depende. Porque tudo vai depender do que tem de função remanescente na nossa musculatura aqui, da boca, que é essa que a gente falou para vocês, que chama orofaringolaringe. Então, a gente precisa de ter os dois pontos sendo pressurizados, tanto a onda descendente, a que vem da boca em direção ao esôfago, como a onda ascendente, que é essa que vem dos pulmões. Pode passar o próximo? Ok. Então, com o passar do tempo, esse paciente ele sai da ventilação espontânea, né? No decorrer da evolução da doença, pode ser que ele já não consiga ficar tanto tempo em ventilação espontânea e que ele precisa ir para uma ventilação mecânica. E por que é importante ir no tempo adequado? Eu sempre falo, vocês estão aqui num centro de referência. E vocês estão aqui para que vocês tenham o domínio sobre a doença e não permitam que a doença tenha um domínio sobre vocês. E para que cada indivíduo que tem doença do neurônio motor tenha um domínio sobre a doença, é necessário, sim, que ele esteja bem ventilado. E nós vimos, se ele está bem e bem ventilado, não é simplesmente estar no ventilador. Reparem, estar bem ventilado é estar com parâmetros ideais, é estar em sincronia com este ventilador e que esses parâmetros estejam adequados às suas funções, não só ventilatórias, como deglutitórias e fonatórias. No momento em que você está bem ventilado, você consegue maximizar a sua função deglutitória e fonatória. Mas, para isso, é necessário uma equipe multiprofissional. Deixe o terapeuta ocupacional, que foi lá, organizou a cadeira que você vai se alimentar, organizou sua cadeira de rodas, colocou um apoio de cabeça, permitiu que não houvesse extensão laríngea, organizou a cama, o travesseiro, a maneira de comer, o utensílio, até o fonoaudiólogo, que foi e fez um treinamento miofuncional para pressurizar esta cavidade oral, maximizar essas válvulas pressóricas, o lábio, a bochecha,
a campainha, para que esse bolo esteja ali bem pressurizado, para que essa língua leve este bolo alimentar até o esôfago. E daí nós começamos a dominar a doença. Nós começamos a estar mais tranquilos, mais em sincronia com a doença. E podemos passar, se eu não consigo ficar em ventilação espontânea, muitos anos na ventilação não invasiva, com melhor manejo de saliva e conseguindo ter a capacidade, que se não seja de comer uma alimentação, como eu tinha uma dieta livre antes, mas que eu tenho uma dieta adaptada de conforto. Pode passar? Quer começar? E a gente tem, né, em alguns casos, em que realmente pode chegar o momento de se considerar sobre uma traqueostomia. Muito perguntam para a gente, né, do ponto de vista fonoaudiológico, qual é o momento de uma traqueostomia? Então, pensando, né, no ponto de vista fonoaudiológico, é quando existe uma total falência bulbar e nenhuma medida não invasiva consegue mais contornar esses déficits. Porque, às vezes, a gente também cria algumas ilusões sobre a própria traqueostomia, né? Pensando, a traqueostomia vai fazer com que eu não engasgue mais. Infelizmente, a aspiração ainda vai se manter, né? Às vezes ela fica até um pouco mais difícil, né? Pode ficar até um pouco mais exacerbada com a presença de uma traqueostomia. Mas a remoção de secreção pode ser realmente muito mais fácil. Então, quando existe, né, realmente essa demanda, porque essa musculatura não consegue mais responder a todas essas estratégias que a gente foi falando aqui para tentar compensar essa dificuldade, realmente a traqueostomia pode existir. Aqui, eu trouxe até um paciente muito querido meu, quando a gente o levou para ver um jogo de futebol de um time que não é o meu, então não vou nem falar o nome dele, do América Mineiro, mas a gente sabe que em Minas o melhor é o Galo. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Mas para poder mostrar também que a traqueostomia ela não pode ser enxergada como o fim da linha. A gente tem pessoas tão queridas aqui hoje que, sim, estão traqueostomizadas e mantêm uma vida ativa. E é essa mensagem que a gente sempre quer trazer para vocês. Mas, realmente, a traqueostomia ela pode ser uma realidade. Só que essa realidade dela ser realizada só quando a doença, né, a disfunção bulbar pode ter progredido, em alguns casos, a gente vê pacientes que têm esse bulbar muito bom, que falam, que engolem, que não tem nenhuma dificuldade traqueostomizado. E isso é tudo aquilo que a associação luta contra, porque em alguns momentos a gente vê pacientes recebendo uma traqueostomia num momento totalmente inadequado, porque as equipes não conseguiram manejar toda a possibilidade. Não conseguiram explorar o máximo que o paciente ainda tinha, né? A gente pode dizer assim. Então, aí o fonoaudiólogo vê aquele paciente que tem uma função bulbar perfeita. O fonoaudiólogo que está aqui, que está estudando, que faz curso, ele entende que aquele paciente tinha, às vezes, até uma possibilidade de decanulação. Porque isso é possível quando existem protocolos específicos, mas o fonoaudiólogo sozinho não consegue. A gente precisa de um médico e de fisioterapeutas que sejam muito bem ambientados com esse protocolo e que consigam ver, porque não é todo paciente que é candidato a tirar a traqueostomia, né? Mas aquele paciente que a gente vê que tem uma condição bulbar, a gente vai deixar essa condição se perder com o tempo? Não, então o nosso papel é criar estratégias para que, mesmo com uma traqueostomia, o paciente possa conseguir falar e engolir. Existem várias perguntas para a gente no grupo, quase que diariamente, sempre falando, meu familiar fez aqui uma traqueostomia, mas ele comia, ele ainda pode comer? A nossa resposta é sempre, depende, precisa dar uma avaliação de físio e de fono. Porque se a traqueostomia foi feita naquele momento que a gente disse aqui da falência bulbar, quando essa musculatura não dá mais conta de gerenciar, de engolir com eficácia, está trazendo muitos riscos para os pulmões, aí a gente vai tentar uma estratégia para o paciente, como a Ana falou, manter o prazer, sentir os sabores, explorar o que ele ainda tem de função. Então, tudo vai depender muito de quem é esse paciente, mas o importante é, seja num momento muito precoce ou num momento mais avançado, sempre existe o que a gente pode fazer pelo paciente.
Físio e fono juntos sempre vão conseguir traçar estratégias para maximizar e para explorar tudo que o paciente ainda tenha de função, pela qualidade de vida dele e até mesmo para a manutenção da função. Porque é princípio da neuroplasticidade. O que eu não uso, eu perco. Então, todo grupo muscular que fica parado em desuso joga no time da doença, joga no time da atrofia, da perda de massa muscular e de função. Então, a principal mensagem é: existem estratégias para trabalhar com paciente tracostomizado, seja em qual etapa da doença for. O ideal é que fosse sempre naquele momento mais indicado, mas pode acontecer de nós, profissionais, nos depararmos com pacientes que têm função muito boa para ser explorada. E aí a gente tem as estratégias, né? A estratégia de utilizar o próprio escape de ar do balonete ou a nossa estratégia ouro, que é a colocação de válvulas de fala e de deglutição. Nesse último mês, eu adaptei 2 válvulas de fala e deglutição em pacientes distintos. Vou falar só desses 2 casos, que são casos que eu fiz agora nessa última semana. Tá? Um paciente foi feito precocemente, muito precocemente. Até ir para o hospital, ele falava tudo, fala inteligível e comia dieta geral. Então, ele chegou para mim com toda a capacidade da adaptação. Essa adaptação é feita em parceria. Vai o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta respiratório especializado. Por quê? Quando a gente coloca uma válvula de fala e deglutição, a gente procura sempre indicar uma cânula que tenha um supracuff. O que seria isso? Esses pacientes, eles são altamente secretivos, produzem muita saliva. E isso faz que, na hora que eu libere esse balonete, e o ar chegue novamente nessa via aérea superior, ele carregue muita secreção, e esse indivíduo tem que dar conta desse manejo de saliva. E ele tem que dar conta para falar e para deglutir. Se o paciente tem aquelas válvulas pressóricas, aquela musculatura orofaringolaríngea maximizada, ou seja, se ele tem ainda tônus muscular e não tem tanta fraqueza, essa adaptação se dá muito facilitada. E, já numa primeira adaptação, eu já consigo fazer com que ele fone, com que ele fale, e fale bem, sem tanto mal-estar. O outro paciente, que eu fui fazer a adaptação, era um paciente com um pouquinho mais de fraqueza e muito mais secretivo. E com uma equipe não especializada, embora para avaliação eu tivesse comparecido com um profissional especializado. O primeiro não, o primeiro era com uma equipe especializada. Quando eu chego na casa do segundo paciente, não bastava eu ir lá só adaptar a válvula de fala e deglutição. Primeiro, os parâmetros do assistente de tosse estavam inadequados. Os parâmetros ventilatórios estavam inadequados. E, primeiro, eu precisaria fazer uma reorganização cortical até para a adaptação dele na própria válvula que ele estava. Ou seja, eu precisava adaptar todos os parâmetros para depois otimizar esses parâmetros para adaptar a válvula de fala e deglutição. Então, é um paciente que eu já sabia que eu ia demorar mais tempo e que ele ia estar mais sensível a esta adaptação. Quando vocês perguntam para a gente, o meu familiar, ele se alimentava antes, eu posso liberar comida? Ele consegue utilizar a válvula de fala e deglutição? Procurem nas associações, nos centros que vocês estão, quem são os profissionais especializados. Passem por esta avaliação, porque muitas vezes eu já fui avaliar e a própria equipe falava assim: não sei por que você está aqui, ele não vai conseguir, jogando no time contra. E quando nós chegamos para fazer a adaptação, sempre é um sucesso. Então, as pessoas ainda subestimam a capacidade dos indivíduos com doença neuromuscular. Acreditem, vocês podem muito mais do que falam para vocês quando o profissional não é especialista. Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não pode olhar para o paciente com doença neuromuscular
pensando em tudo que ele não dá conta de fazer. A gente deve olhar para ele achando tudo que ele ainda consegue fazer. E é em cima disso que a gente se apega, e é nisso que a gente trabalha, e é por isso que a gente luta. Bem, muito obrigado. Agradeço, Tamara, a sua participação no nosso jogral. E nós terminamos.